Primeiro, agradecer a Bradesco, né, Bradesco Asset Management, por ter aceito o nosso convite, o Cristiano, a Paula Lima, que está aqui com a gente também. Cristiano, muito obrigado, sempre bom vê-lo, né? Eu ia comentar que a gente já se conhece há alguns anos, mas isso vai depor contra a nossa idade, então eu não vou Verdade. comentar quantos anos já são. E agradecer a todo mundo que se juntou e segue firme aqui na jornada do investidor. A gente sabe que hoje é um dia atípico, véspera de feriado, então agradecer em dobro aí a participação de todos. Seguimos para o nosso 11º painel da jornada do investidor, então com muita satisfação a gente tem procurado construir um programa sob medida, sempre com convidados, né, do ciclo de relacionamento da Fundação Promon, que é o caso do Cristiano aqui, e da Bradesco Asset Management. Lembrando que esse programa ele vai sendo moldado, né, à medida dos mares dos investimentos, então a gente tem procurado escolher os temas mês a mês e sugestões são muito bem-vindas, então vocês que têm ideias, curiosidades, sugestões, não deixem de responder a pesquisa de satisfação no final. Cristiano, eu vou começar falando do seu currículo, que é bastante vasto, e depois eu já passo a palavra para você, então, para a gente começar esse painel que tem nome de Ciclo Econômico e Estratégias de Investimentos, né? Então, a ideia é que a gente faça sempre dessa forma leve, descontraída, como a gente já começou aqui dessa vez, e dizer que o Cristiano, vou ter que falar, Cristiano, você iniciou carreira no mercado financeiro em 1999, já se vão 25 anos, e atualmente é portfólio specialist da Bradesco Asset Management. Já atuou como consultor de investimentos para clientes institucionais, já foi gestor de recursos, também nos segmentos de private e varejo. Durante esses 25 anos de experiência, passou por diversas instituições como Mercer Investments Consulting, Unibanco Asset Management, Itaú Asset Management e Banco Safra. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Mauá, Escola de Engenharia de São Paulo. E muito bem-vindo de novo, Cristiano, e, poxa, só pedir para que você nos conduza aí nesse ciclo de investimento, nesse cenário tão conturbado, né? A gente estava comentando há pouco, hoje, em especial, mais um dia conturbado no mercado financeiro, as bolsas caindo, juros subindo, não só no Brasil, como no exterior. Verdade. Então, nos ajude aí a entender esse Uhum. momento, por favor, obrigado. Legal, André. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. A gente tem um relacionamento com a Fundação Promon, por sermos gestores de parte dos recursos, mas nós temos um especial carinho e oportunidade de falar com os participantes, né? Porque, afinal, são os verdadeiros, são os clientes, né? Do serviço que a gente presta, a ponta final, e a gente percebe que essa questão de falar sobre investimentos, educação financeira, é um processo que demanda ser contínuo, com palestras, não é simples, né? E então ver aí uma quantidade tão grande de pessoas, acho muito interessante. E a gente fica muito feliz, tá? Verdade, só me desculpa, esqueci de mencionar duas coisas importantes, muito importantes. A gente está hoje com a Elaine Menezes aqui, então compartilhando a tela com a gente. A Elaine já é conhecida por bastante gente, mas para quem não conhece, ela é da equipe de investimentos da Fundação Promon e vai estar aqui ajudando na curadoria dos comentários. Então a gente espera que tenha muito comentário a ponto da gente fazer a curadoria. E, então fiquem todos à vontade de se manifestarem pelo chat, de colocar dúvidas, sugestões, questões aí no chat. A Elaine vai estar ajudando nessa curadoria. E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer, mais por recomendação jurídica, um disclaimer breve, no sentido de que as opiniões, eventualmente, do Cristiano e da Bradesco Asset Management não necessariamente são as nossas opiniões. Acho que a gente concorda em muita coisa, mas não necessariamente em tudo. E a gente não está fazendo nenhuma recomendação de investimento aqui, como o Cristiano já bem mencionou nesse começo da fala dele.
Se trata de um programa de educação financeira e previdenciária que é fundamental para todos nós. Então, Cristiano, agora devolvendo a bola para você. Legal, André. Vou compartilhar aqui a tela e a minha função, né, basicamente é representar a gestão e a área macro da Bram. Então, a gente está falando aqui de uma equipe de mais de 100 pessoas, e aí eu tento traduzir o que todos eles pensam, analisam, a opinião de todos eles de forma didática. Então, espero que seja rico para vocês essa oportunidade, tá? Basicamente, né, só antes de começar, por que o planejamento financeiro é importante, né? E que é uma das coisas que a gente está fazendo aqui, pelo menos a nossa visão. Esse tipo de ação permite você ter mais qualidade de vida, né, melhorar a qualidade do seu consumo, permite que você aprenda sobre o valor do dinheiro, que você planeje melhor o seu futuro, que você possa investir nos seus sonhos, garantindo uma reserva financeira e fazendo seu dinheiro render, né? Então, todas as iniciativas ligadas a planejamento financeiro, sem dúvida, fazem a diferença na nossa vida, né? Ao nosso ver. E aí, só para mostrar isso, né, uma das questões muito importantes é a questão da evolução da expectativa de vida, né? Então, você pode ver que 50% dos bebês nascidos em 2007 têm uma perspectiva de estarem vivos, de sobreviverem acima de 100 anos, né? E a expectativa de vida do Brasil, ela aumentou significativamente, né, ao longo dos últimos anos. E isso traz um desafio, né? Porque se você vai viver mais tempo do que você está planejando, do que você planejou, isso significa que você precisa possivelmente acumular mais recursos, né? Ou talvez recalibrar sua estratégia de investimentos para que você consiga sobreviver, né? E ter uma remuneração razoável ao longo da sua vida. E o difícil é que hoje você tem uma realidade, mas essa realidade pode mudar daqui a 10 anos, né? Então, você pode agora estar planejando, olhando os próximos 30 anos, mas a realidade pode ser outra ao longo desses próximos 30 anos. Então, a importância disso é fundamental, tá? Bom, e falando de cenário, acho que uma das coisas mais importantes que a gente está vendo aqui, né, é que a gente está vivendo ainda os efeitos colaterais da pandemia, né? A pandemia foi um evento, apesar da gente ter vivido outras pandemias ao longo da história, essa pandemia foi inédita porque a situação é diferente no mundo, né? A gente tem muito mais acesso à informação, o mundo trabalha de forma coordenada. Então, apesar de ser um evento que já ocorreu outras vezes na humanidade, desta vez ele está ocorrendo com características inéditas, tá? Então, só lembrando, fazendo uma breve retrospectiva, durante a pandemia houve uma série de ações com o sentido de evitar que ocorresse, além de uma questão de saúde, um problema econômico, uma ruptura pesada, né, uma recessão ou algo do tipo. E o que foi feito? Foi adotado a mesma estratégia de 2008, só que num volume 3 vezes maior, né? Em 2008 a gente teve uma crise de crédito que começou nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo. E na época os bancos centrais, principalmente os Estados Unidos, né, adotou uma política de reduzir taxa de juros e de fazer estímulos fiscais, né, que é basicamente o governo gastando para que a economia não entrasse num colapso. Deu certo. E aí se pensou, bom, se deu certo em 2008, vamos fazer agora de novo, só que num volume maior. Se for pensar, sim, deu certo, assim, a gente não entrou num colapso econômico, né? Porém, o efeito colateral foi significativamente maior. Que efeito foi esse? Inflação. A gente está vivendo a maior inflação dos últimos 40 anos. E aqui no Brasil, a gente é meio que acostumado a conviver com a inflação. A gente tem toda uma tecnologia para
suportar momentos de inflação mais alta, mas o mundo não, né? Por exemplo, eu acabei de voltar, fui fazer o caminho de Santiago, de Compostela, eu fiz o ano passado e fiz esse ano agora, acabei de voltar. Então, o ano passado eu tomei muito café em lugares assim que onde a população toma café, né? E o café é uma boa sensibilidade de inflação, né? O ano passado eu cheguei a gastar 40 centavos de euro no café em Portugal e 80 centavos de euro na Espanha. Esse ano eu encontrei café a mais de 1 euro em Portugal e a mais de 2 na Espanha. Então a gente está falando de mais de 100%. Né? E muitas vezes eu vi uma plaquinha assim, pedimos desculpas, tivemos que reajustar o preço dos produtos, dada a inflação, tal. Então assim, é algo dramático, né? E aí a inflação ela gera a necessidade de aumentar a taxa de juros, né? Que é um movimento natural, está sendo feito no mundo inteiro, mas começou antes no Brasil e em outros emergentes. Como eu disse, né, o Brasil tem tecnologia de mensurar, de agir, e os países desenvolvidos começaram depois. E o que a gente está vendo agora é que a batalha ainda permanece contra a inflação, porque ela está superando, né, não está caindo na velocidade esperada, e isso traz impactos na nossa vida. Tá? Se você for olhar no curto prazo, isso gera mudança de preço, queda no valor das ações, um pouco de incerteza. Mas se você for olhar de um ponto de vista mais amplo, um ambiente mais inflacionário, juros mais altos, são excelentes para o investidor. Né? Então, dependendo de como a gente encara isso, pode ser uma oportunidade interessante para quem está pensando no longo prazo, para quem está investindo, para quem está poupando seus recursos. Tá? Porque assim, quando a gente tinha taxas de juros zero ou até negativas, isso era muito ruim para quem investe. Basicamente, você estava numa situação em que você colocava o dinheiro no investimento, você praticamente não tinha rendimento. Isso é péssimo. Agora não, a gente está vivendo taxas de juros novamente positivas e dentro de uma normalidade, o que é bastante interessante. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse gráfico aqui mostra 3 variáveis. A linha preta é a inflação americana, é um dos índices de inflação, tá? E aí vocês podem notar que a inflação atingiu seu pico ali mais ou menos no final de 2021. A gente estava falando ali perto de 6%, né? Sendo que a meta deles é 2%. Então, 3 vezes a meta. E a última vez que isso ocorreu foi ali perto dos anos 80, né? A linha verde é a taxa de juros básica americana. Aqui no Brasil, ela é chamada de taxa Selic. Então, notem que a taxa americana ela foi caindo, né? Ficou desde em 2008, né? Depois que a taxa foi reduzida para praticamente zero, ela ficou até 2015, 16 no nível muito baixo, foi subindo, depois caiu de novo na pandemia. E agora você tem uma subida dramática recente, tá? E a taxa de juros americana ela é muito importante porque ela serve como uma referência mundial para todos os países definirem suas taxas de juros. Ela serve como referência para o dólar. Né? Quanto mais a taxa de juros americana sobe, maior a tendência de valorização do dólar em relação a outras moedas. Então é como se fosse a lei da gravidade dos investimentos. Né? E a linha azul é a taxa de juros de 10 anos, que já é uma referência a mais de 10 anos, tá à frente, a taxa de juros pré-fixada de 10 anos. O que a gente pode ver? Né? Notem que depois do pico de 2021, a taxa de inflação ela vem caindo. Né? E a taxa de juros básica, ela subiu até o começo de 23 e ela não caiu mais. E a expectativa era de que em algum momento ela fosse
ser reduzida no ano passado até esse ano e, no entanto, não está acontecendo isso. A economia americana, também existia uma expectativa de que a economia americana entrasse em recessão no ano passado, não ocorreu, e no radar de 6 meses, pelo menos, não se enxerga uma recessão nos Estados Unidos. O que seria natural quando você sobe a taxa de juros, porque você desestimula, você freia a economia, né? É, a economia, a dinâmica da economia, ela é semelhante ao reio de um cavalo. Quando você puxa o reio do cavalo, quando você sobe a taxa de juros, você freia, o cavalo tende a travar, a frear, que é a economia. Porém, a economia americana segue crescendo, né? Tem várias razões para isso. Uma delas é que o governo está gastando mais do que arrecada, tem um déficit significativo. A outra é que eles estão contratando mais funcionários para os órgãos públicos e também estão investindo muito em construção, tá, em infraestrutura. Então, isso teoricamente não deveria ser feito quando você está querendo combater a inflação, mas eles estão fazendo isso por outros motivos. Além disso, a gente vive um mundo com características mais inflacionárias, né? Então, você tem a questão da energia limpa, que é mais cara, né? Tem a questão dos conflitos geopolíticos, que acabam aumentando o preço do petróleo, isso também gera aumento de inflação. Você tem a questão da mão de obra, existe uma taxa de desemprego abaixo do normal. As empresas no mundo inteiro estão tendo dificuldade em repor e manter ou contratar pessoas, né? Então tem várias questões aí que estão dificultando nessa batalha contra a inflação, mas a inflação está caindo, tá? Talvez não na velocidade desejada. Se a gente der um zoom no gráfico, né, fica mais claro essa tendência, né? Ela vem indo, mas ainda não está na meta que é de 2%, né, nos Estados Unidos. Então, o que a gente está vivendo agora, nesse começo de ano, é uma repetição do que foi o ano passado, né? E se você for olhar a taxa de juros pré-fixada de 10 anos, ela está mais ou menos no ritmo que estava ali em setembro, mais ou menos. Então, a gente está voltando a setembro do ano passado, em termos de patamar, tá? Então, dá para dizer que, assim, é só uma questão de tempo até a gente ver as coisas convergindo para o que seria o razoável. Talvez a gente esteja vendo aqui uma extensão desse período de juros mais altos. Tá? E amanhã é o dia importante que a gente estava comentando, que é o dia em que o Banco Central dos Estados Unidos comunica a sua decisão, né, em relação à taxa de juros. E não se espera mudança na taxa de juros americana. O que se espera, talvez, é uma mudança no tom, né, do Banco Central dos Estados Unidos. Basicamente, tem ocorrido uma divergência. Uma coisa é o comitê dos diretores, né, dos presidentes dos bancos centrais regionais dos Estados Unidos. Outra coisa é o presidente do Banco Central americano. Então, o que a gente tem percebido desde outubro para cá é uma divergência entre os dois. O comitê mais conservador, achando que a inflação vai demorar um pouco mais para cair, e o presidente do Banco Central dos Estados Unidos tendo uma postura mais otimista. Então, possivelmente amanhã deve haver uma convergência entre os dois. Assim, o presidente do Banco Central americano tem uma postura um pouco mais conservadora, dizendo: olha, a inflação realmente não vai cair na velocidade que a gente esperava, a gente vai ter que permanecer com juros mais altos mais tempo. Tá? É isso que o mercado está precificando. Né? Agora, a oscilação de preços, ela, se você fica olhando ali no dia a dia, ela gera uma sensação de preocupação e tal. Mas a gente vai tentar explorar o quanto que a gente deve valorizar ou não essa oscilação diária, tá? O quanto que o tempo é... uma pergunta legal aqui do Paulo. O cenário europeu segue na mesma batida do americano? Perfeita a pergunta. O que acontece? Na Europa, as coisas estão acontecendo mais conforme o livro-texto.
Então lá eles subiram a taxa de juros, a economia está desacelerando e a inflação está desacelerando a contento. Então, o que a gente está esperando aqui na Europa, o Banco Central Europeu comece a cortar juros antes dos Estados Unidos, tá? Então, isso é algo atípico, né? Normalmente você vê os Estados Unidos liderando as tendências e o mundo está acontecendo o inverso, o mundo está invertido agora. Os emergentes começaram primeiro, depois vem a Europa e por último Estados Unidos, tá? Então, o mundo está meio É, Aí a pergunta do Paulo, desdolarização é algo possível? A gente vai explorar sobre isso. É, a questão da dolarização, ela é um pouco mais ampla, ela tem a ver com uma preocupação com os déficits nos Estados Unidos, tem uma questão de desglobalização e também tem uma questão de preocupação com a postura americana em termos de postura geopolítica. Então, por exemplo, no conflito de Rússia com a Ucrânia, os americanos tomaram a decisão de congelar os recursos em dólares dos russos. Isso é ruim. Então, a partir de agora, qualquer país que tenha risco de conflito com os Estados Unidos sabe que, ou um conflito que os americanos não apoiem, pode ter receio de ter seus recursos em dólares ou os títulos americanos bloqueados. Então, a força do dólar o dólar está sofrendo questionamentos no mundo. Porém, ainda é a moeda que é usada na grande maioria das transações comerciais mundo afora. Ainda é uma referência, ainda é a referência de juros de risco mais baixo no mundo. Mas acho que a gente está vivendo uma recomposição aí no balanço de forças global em termos de moedas, tá? E se puder comentar um ponto aqui, Cristiano, tem a ver com o que tem de substituto, né? Se não for o dólar, vai ser o quê? Acho que tem um pouco dessa carência. Se não Tem. vai ser o yuan chinês? Provavelmente não, por questões da China, né? Então acho que O tá vendo aí, o que tá vendo é que nessa dúvida, o que o mundo está fazendo? Os investidores também. Alguns estão buscando o ouro, né? Então existe um aumento da demanda em relação ao ouro, tá? Tem os investidores buscando criptomoedas também, tá? Mas no final, qual que é a reação natural? Diversificação, tá? Que é um dos conceitos mais importantes de investimentos que a gente vai falar aqui. Tá? Então, você ter todos os seus investimentos numa moeda só não é aconselhável. É interessante que você diversifique seus investimentos, não só em termos de região, como em termos de moedas, como em termos de classes de ativos. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui do mundo? Né? Aqui nesse gráfico a gente mostra dois pontos importantes em relação à taxa de juros. A bolinha rosa aqui, ou roxa, ela indica o momento que o juro chegou no seu ponto máximo. A bolinha vermelha indica o momento que o juro começa a cair, a ser cortado. A gente lista nos países acima, os primeiros países, os países desenvolvidos, e para baixo da tabela, os países emergentes. Então, notem que você tem pontinhos vermelhos antes dos países desenvolvidos, né? Os últimos países aqui a cortarem juros seriam Estados Unidos, tá? E Coreia no quarto trimestre desse ano, no final desse ano. Enquanto que os primeiros que começaram aqui foram Brasil, Chile e Polônia a reduzir taxa de juros. E começaram porque eles subiram antes também, né? Então cada um no seu momento, tá? Por que a gente coloca esses dois momentos? Porque eles são muito importantes para a estratégia de investimentos. O momento que o juro chega no seu máximo e o momento que ele começa a cair. Quando ele começa a cair, normalmente é o momento em que renda variável, os ativos de risco, renda fixa de mais longo prazo, começa a ter resultados interessantes. Ou um pouco antes, na verdade. Tá? Então, qual que é a visão que a gente tem? Mesmo que tardiamente, a gente vai ver ao longo desse ano uma quantidade muito grande de países reduzindo suas taxas de juros, começando a reduzir.
tá? Alguns começaram já no ano passado, mas a gente deve ver aí uma confluência de países reduzindo taxa de juros ao longo desse ano, à medida que a inflação começa a convergir para suas metas, né, a meta de cada país. Tá? Isso tende a ser interessante de uma forma global. Né? E com os emergentes, os países emergentes na liderança desse processo, que é bastante interessante. Tá? O ponto é que tem um certo limite dessa liderança dos emergentes. É o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil ele pode estar com tudo direitinho, a inflação está rodando bem bonitinha, tal. Mas se lá nos Estados Unidos eles estão com problemas e vão ter que ficar com o juro mais alto, a gente não vai ter muito espaço aqui para cortar juros. Talvez a gente tenha que estender também nosso processo. Então é algo que a gente está projetando aqui. A gente projetava que o nosso ciclo fosse se acabar esse ano, que a gente fosse chegar na taxa de juros final, nós estamos postergando para o ano que vem por conta dos Estados Unidos. Tá? Isso acaba impactando a gente, não tem jeito. Então, por isso aqui no Brasil, a gente está projetando os juros chegando esse ano a 9,75, tá? E a 9,25 o ano que vem. Então, esse ano a gente já rompe, né, o juro de 2 dígitos, né, os 10%, mas fica ali próximo e só no ano que vem a gente vai atingir 9,25, tá? Mas isso já é importante, já gera seu impacto na nossa vida, assim, de investimentos, né? A gente já rompeu o juro de 1% ao mês e agora, esse ano, a gente deve romper os 10% ao ano, tá? São medidas normalmente emblemáticas para os investidores. E normalmente as pessoas, no geral, elas percebem isso tardiamente. Então, as pessoas físicas no Brasil, elas normalmente não têm acesso a uma palestra como essa e não têm noção do que está acontecendo. Então, elas vão reagir tardiamente a isso. Qual que é a reação normal? Sair do CDI e buscar investimentos de maior risco, tá? Mas fazem isso em ondas mais posteriormente, tá? O que é normal, faz parte, né? O que a gente está vendo aqui de principais eventos para esse, vamos dizer, para agora segundo semestre, né? Em junho, aí vem a pergunta do Paulo, a gente está prevendo cortes de juros na Europa, tá? Em junho já. Em julho, alteração da meta de déficit primário. Em agosto, o governo discute mudar limite de despesas, tá? E a taxa Selic chega a 9,75, tá? Então, tá virando um debate eu e o Paulo aqui. O Paulo fez outra pergunta aí sobre o fiscal. Foram dois Paulos diferentes, tá? Foram dois? Exato, então isso tá que eu ia ótimo. sinalizar aqui. Só viu um Paulo, mas tudo bem. Todos são Paulos, mas são dois Paulos diferentes. Tá ótimo. Então eles estão fazendo uma competição entre eles. Também. Então, assim, a pergunta foi se a responsabilidade fiscal impacta a política de juros. Sim, ótima pergunta. Então, quanto menos o governo for responsável fiscalmente, e o que é não ser responsável fiscalmente? É o governo gastar mais do que arrecada. É o governo apresentar déficits, né? Quando ele faz isso, ele injeta dinheiro na economia, gera pressão inflacionária e diminui o poder da Selic, diminui espaço para o Banco Central cortar juros. Ou seja, é uma política ineficiente. Tá? E algo parecido acontece nos Estados Unidos. O governo tem um déficit gigantesco e o Banco Central dos Estados Unidos não tem espaço para cortar juros. É meio que está acontecendo lá. Só que, de novo, a gente vê uma inversão aqui. Né? Lá nos Estados Unidos, o déficit está entre 3% e 6%. E aqui no Brasil, a gente está vendo um déficit que está na casa dos. Está arrumando para ser. Era meta de 0, está arrumando para ser menos negativo, menos meio, ou até menos 1, na pior das hipóteses. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem um limite que é o arcabouço fiscal. E o que
traz uma série de impactos para o governo se ele começar a gerar déficits constantes, né? Além disso, você tem um Congresso que tem dificultado o governo em aumentar o imposto, em aumentar seus gastos. Então você tem vários... E também o nosso histórico, nosso passado não é bom, né, no Brasil. A gente não foi responsável fiscalmente ao longo dos últimos 20 anos. Isso nos obriga a ser muito mais cauteloso em relação a isso, tá? Então eu diria que aqui no Brasil a gente tem um cenário que demanda cautela e cuidado em relação aos déficits, só que a gente tem uma série de limitações que impedem que o governo extrapole ou que gaste de forma absurda, tá? Uhum. Cristiano, a gente tem Oi. aqui também a pergunta do José Tadeu, né? E justamente nessa linha da taxa se estendendo aí, ele fala aqui, né? A Selic, o equivalente de outros países, alta por longo período, aumenta muito a dívida pública. Isso é sustentável até quando? É uma bomba relógio? Então, é uma dúvida difícil de responder, porque pega o caso do Japão. O Japão tem uma dívida que representa 200% do PIB, tá? E, no entanto, você está vendo o país entrar em colapso, ou a moeda se desvalorizar, o ien, absurdamente? Não. Por quê? Lá eles têm um nível de poupança bastante alto e o cidadão japonês investe muito em títulos do governo, que financia a própria dívida do país, né? Então, porque ele acredita na gestão do país, na economia do país, do governo do país. Então, é uma questão que depende muito da situação, da história de cada país, né? Então, não é só uma questão de taxa de juros alta ou baixa, é uma questão de gestão e histórico e responsabilidade fiscal, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma poupança pequena, uma cultura de poupança ruim, né? Então, isso não nos permite ter uma dívida pública muito grande em relação ao PIB. E a gente tem um histórico de taxa de juros alto, que também nos atrapalha, que pode levar a nossa dívida a subir em relação ao PIB. Tá? Então é bem complexa essa questão, né? O que a gente tem também? A evolução da discussão sobre os nomes do Banco Central, né, do novo presidente do Banco Central, do Roberto Campos, que o mandato dele acaba nesse ano. Eleições municipais, né, em outubro. O G20 no Rio de Janeiro. Eleições nos Estados Unidos em novembro. E o Fed cortando juros em dezembro. Tá? Então, são muitos eventos que vão ocorrer esse ano. A gente tem evolução da reforma tributária, que foi aprovada ano passado, mas precisa ser definida as alíquotas esse ano. E a reforma sobre o imposto de renda, nós estamos projetando que ela vai avançar mais para o ano que vem. Tá? Então, é um ano que tem bastante evento. Esse é um ano que tem uns anos que tem o maior número de eleições da história no mundo. Né? Se não me engano, são mais de 30 eleições presidenciais e juntando com as regionais chega a 40 eleições, né, mundo afora. Aqui no Brasil a gente vai ter regionais, né, eleições municipais, mas nos Estados Unidos presidenciais. Então é um ano bastante volátil em termos de eleições, tá? Também. Com isso a gente tem o nosso cenário para esse ano e para o ano que vem. Então nós estamos projetando aqui para o Brasil um crescimento de 2,1%. Só lembrando que todo ano a gente começa com uma projeção baixa e a gente está revisando para cima crescimento, que eu acho excelente, né? Em uma inflação de 3,8%, que é uma inflação menor do que do ano passado. Para o ano que vem a gente está projetando uma inflação um pouco maior, né? A Selic, que eu comentei, de 9,75%, e um juro real aqui em torno de 5,8% para esse ano e 5,2% para o ano que vem. Um câmbio de 5,05, 5,15%. Um déficit em conta corrente negativo, mas não tão pronunciado. Aqui um déficit primário de 0,6, que é aquilo que eu comentei, né? Estados Unidos chegou a ter déficit de 6, a gente está aqui com 0,6. Então, assim, não é um desastre, tá?
não é um déficit pronunciado a ponto de a gente falar assim, nossa, o Brasil vai entrar em colapso, não vai arcar com a sua dívida. Não se fala isso, né? E a nossa dívida subindo para 77,7 esse ano, total do PIB, e 79,7. Ou seja, a dívida vai subindo em percentual do PIB, só que no mundo inteiro também vai subindo. E aí cada um vai ter que responder a isso da sua forma. Né? O que seria o ideal? É que essa dívida fosse se estabilizando ou caindo. Não é o que a gente tem isso projetado, mas é uma dívida que vai explodir de forma descontrolada? Não é o que os números nos levam a acreditar. Tá? E nos Estados Unidos, nós estamos projetando juros de 5,25 para esse ano, que é o juro começando a cair no final do ano, e 4,25 para o ano que vem, sem recessão. Não estamos projetando recessão nos Estados Unidos. Tá? O que a gente tem de risco? O mercado de trabalho mais forte aqui no Brasil, tá? Podendo levar a uma inflação que não caia como a gente está prevendo, e o Banco Central dos Estados Unidos postergando o seu corte de juros por conta de uma economia que não desacelera, uma inflação que não cai. Tá? Mas assim, uma inflação que não cai ou uma economia que não desacelera não é ruim, é uma economia aquecida. Tá? Então, o cenário ele é complexo, né? A gente não pode levar a valor de face e dizer que ele é só ruim ou só bom. Acho que o mais importante é a gente tentar entender o que está por trás, tá? E no global, nós estamos projetando aqui 3% de crescimento esse ano e 2,8% para o ano que vem, que é mais ou menos em linha com o que seria normal, tá? A China crescendo a 5,1 esse ano e 4,5 ano que vem, Estados Unidos 2,6 esse ano, 1,7 ano que vem. Ou seja, é um mundo desacelerando, mas sem uma grande disrupção. Tá? E aí, falando sobre câmbio, né, que é uma pergunta frequente, nós temos um modelo que compara a taxa de câmbio do Brasil versus de outros países emergentes, comparáveis ao Brasil. Se você pegar essa cesta, a gente estaria falando que o câmbio aqui seria 5,02, né, o valor da taxa de câmbio real dólar, enquanto que a real está 5,12, ou seja, está muito próximo. O que eu quero dizer com isso? Quando o real se desvaloriza em relação ao dólar, tem acontecido isso também porque outras moedas estão se desvalorizando em relação ao dólar, não é algo específico só do Brasil. Tá? Isso que eu quero dizer aqui. Bom, e aí falando sobre mercados, tá? O que a gente está vendo aqui? Aqui, nesse gráfico, a gente mostra o que aconteceu com a taxa de juros final projetada para os Estados Unidos, que é essa linha azul, e a linha rosa é a taxa de 10 anos. Então, o que a gente percebe? Né? Que o ano passado a gente viveu 5 regimes diferentes em relação à taxa de juros americana. Tá? Eu vou usar o termo aqui em português. Né? Então, no começo do ano o Fed dizia, eu vou levar a taxa de juros até o nível que for necessário para combater a inflação. Aí as taxas subiram. Né? Depois você teve a quebra dos bancos regionais, bancos médios nos Estados Unidos. E aí isso levou o Banco Central a ter que adotar medidas de resgate, né? Não é nada confortável você ter bancos com risco de quebrar, né? Isso gerou uma preocupação de um problema sistêmico e o Banco Central dos Estados Unidos adotou uma série de programas de suporte aos bancos, né? Por que isso acontece? No caso aqui, o que aconteceu foi um banco da Califórnia, que é o Silicon Valley Bank, né? Ele estava com os seus clientes resgatando recursos, precisando pagar suas despesas, e ele tinha os seus recursos aplicados em títulos que estavam com um valor negativo, né? Estavam com prejuízo. E aí, à medida que isso foi acontecendo, o banco entrou numa questão de risco sistêmico, né? Um risco de não ter condições de arcar com suas obrigações, com os resgates dos clientes pagando.
E aí isso levou o Banco Central dos Estados Unidos a promover, a estabelecer um programa de suporte aos bancos, que é basicamente uma linha de crédito, tá? E isso diminuiu o problema e atenuou o problema. Mas o que a gente é importante mostrar? Que essa taxa de juros americana ela não pode subir indefinidamente, tá? Então, muito possivelmente, se a inflação continuar decepcionando, o Banco Central dos Estados Unidos não vai poder subir tanto, mas vai estender esse período por mais tempo. Tá? É isso que esse é o cenário que o mercado está acreditando hoje. Depois que passou esse cenário, você tinha a definição do Banco Central dos Estados Unidos, eles chamavam de higher for longer, né, que eu vou levar a taxa de juros por mais tempo. Depois mudou para sempre, né? E no final do ano foi alta de juros, os juros altos por algum tempo. O que a gente quer mostrar aqui, né? Que mudou muito assim o discurso do Banco Central dos Estados Unidos e isso gerou uma incerteza no mercado, talvez desnecessária. Então a gente está vendo o Banco Central dos Estados Unidos oscilar muito na sua postura. Isso não é normal, tá? E não se sabe a razão disso, tá? Não tem uma explicação única para isso. E o que a gente está vendo agora é, de novo, as taxas de juros voltando ao patamar do ano passado, né, que é o que a gente estava comentando. Tá? Basicamente isso. E aqui a gente mostra que o comportamento dos ativos brasileiros está cada vez mais sendo influenciado por essa dinâmica lá nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, não dá para a gente dizer que a gente é isolado em relação aos Estados Unidos. Isso nos impacta também. Tá? E aí, quando a gente vê aqui, né, por exemplo, se você olhar expectativa de taxa de juros de 2 anos, nos Estados Unidos subiu esse ano e no mundo inteiro também, tá? Com exceção da China, que lá por vontade própria e por a economia estar entrando num momento mais desafiador, eles cortaram taxa de juros, mas o mundo inteiro teve que reajustar para cima. As moedas se desvalorizaram em relação ao dólar e as bolsas até que se valorizaram no geral, que a gente não está vendo uma recessão ocorrendo, né? Mas é um mercado desafiador. E quando a gente olha o comportamento dos ativos brasileiros, a gente vê que o CDI, até o final do mês passado, rendeu 3%, e basicamente o que superou o CDI esse ano? O crédito e a Bolsa Americana. Os ativos brasileiros, no geral, tiveram retornos ou abaixo ou negativos. Tá? Então, isso é importante para dizer que, assim, pode parecer um cenário ruim, né? Nossa, nada está batendo CDI. Mas, por outro lado, é um cenário em que os prêmios estão sendo recompostos e você tem uma atratividade maior, né? Você tem prêmios, você tem preços mais atrativos para se sair do CDI. Né? Até agora, ter ficado no CDI foi bom, ok. O ano passado também. Só que daqui para frente, será que vai ser assim? Não é o que o nosso cenário indica. A nossa expectativa é que os juros vão caindo e os outros ativos que não são CDI vão ter retornos melhores, tá? Quando a gente olha a expectativa de taxa de juros, por exemplo, hoje o mercado precifica um juro em torno de 10,2, né? Lembre que a gente está prevendo 9,75, né? Então existe um prêmio, como a gente costuma dizer. E as NTNBs estão pagando aqui IPCA mais 6, na verdade agora mais 6,2. Também bastante atrativos, né? Quando a gente olha a bolsa também, a bolsa está bastante atrativa. Então, no geral, está havendo uma promoção aqui no mercado, né? Se você for focar no retorno no ano, que é o que normalmente o investidor faz, eu vou buscar o conforto do CDI. Mas se você for pensar de uma forma mais ampla, é agora que você tem oportunidades de investimento. Tá? E o desafio é o timing disso, né? É o horizonte de tempo, é a tolerância a risco, é o conhecimento do investidor. Cada um tem a sua natureza aqui, né? Esse é o desafio geral. Tá?
Cristiano, deixa eu pegar um ponto até fazer minha pergunta aqui. Claro, Você passou rapidamente no slide anterior, você falou, no geral, as bolsas no mundo têm subido. E se você puder voltar um vou slide voltar aqui. só, por favor. Voltando. Aí. É esse daí mesmo. Tá vendo esse slide, esse gráfico da direita mostra que a Esse Bolsa do aqui. Brasil tem ficado para trás, né? Sim, sim. Puder falar um pouquinho sobre isso? Você tinha falado que a história brasileira, né, os ativos brasileiros têm mais correlação com as questões americanas, a gente está mais dependente, né, da narrativa, dos bons ventos americanos, mas ainda assim a gente está com uma bolsa que ficou A descontada, né? negativa, é. Qual que é a razão para isso? São várias, não é uma só, tá? Primeira razão, a gente tem uma bolsa que ela tem, na verdade são duas bolsas, né? Uma é Petrobras e Vale e o resto, tá? Se for pegar só Petrobras e Vale, a nossa bolsa estaria muito melhor, né? Porque a Petrobras e Vale tem muito a ver com o mundo, com o crescimento do mundo, com commodities e tudo mais que estão num patamar bastante alto. E o restante é muito dependente de economia real e taxa de juros. A gente pode dizer que são as small caps, né, as empresas de menor capitalização. E à medida que você tem taxas de juros subindo no mundo, ou juros que não vão cair como era esperado, é normal que as empresas elas sofram um impacto e elas tenham uma rentabilidade negativa no curto prazo. Elas se ajustem a esse novo preço. Tá? É basicamente isso que explica o retorno no Brasil. Mas tem outros fatores que são, por exemplo, primeiro, o fluxo de investidores estrangeiros. O investidor estrangeiro ele pensa assim, então o juro nos Estados Unidos não vai cair tão cedo, então eu vou comprar títulos públicos americanos. Normal. Ele colocou dinheiro aqui no Brasil ano passado, principalmente no final do ano, e agora está tirando porque ele prefere investir lá a taxa de juros americana, pagando 5%, 4%, né? Um risco muito menor. Segundo fator, o investidor brasileiro. Ele pensa o seguinte: um CDI a 10, eu prefiro ficar na renda fixa. Eu vou tirar o dinheiro da bolsa. Tá? Então, esses dois fatores aí explicam o fato da nossa bolsa estar negativa esse ano, basicamente. Tá? Qual foi o peso de Americanas no comportamento da bolsa, né? Que foi a pergunta aqui, eu acho. Então, Americanas, né, tem um peso muito pequeno nos índices, tá? Então, não diria que foi algo determinante para a performance da bolsa. Foi um evento específico. Talvez tenha sido determinante mais para o mercado de crédito, né? E o que a gente viu foi que, no geral, os fundos de crédito tiveram no ano passado uma performance abaixo do CDI e já estão recuperando já há algum tempo. Tá? E aí, até justamente aqui eu trouxe um slide mostrando isso. Tá? Então aqui a gente tem o quanto que os papéis de crédito pagam acima do CDI. Quando a gente teve o Covid, houve um estresse, né? Chegaram a pagar, saíram de CDI mais 1 e foram para CDI mais 4, depois voltaram para a normalidade. E a gente teve esses eventos aqui do ano passado, que Americanas foi um grande fator, chegaram aqui a CDI mais 2,5 e agora estão a CDI mais 1,7, né? Então vejam que assim, o investidor que normalmente ele reage a esses momentos de aversão, tomando decisão de resgate, mas quem tem uma visão mais qualificada até aproveita esses momentos para tomar mais risco, né? Então a gente acha que o mercado de crédito, por exemplo, é um mercado que ainda é interessante, tem oportunidades e é um bom momento para se diversificar seu portfólio. Tá? Essa é a nossa visão, mas com seletividade, porque no Brasil não é fácil ser empreendedor, não é fácil ser empresário e juros altos dificultam esse dia a dia, né? E a gente olha aqui a bolsa também, dentro da pergunta do André, isso aqui é o quanto que a bolsa está barata ou cara, é um índice preço-lucro da bolsa. Quanto mais para baixo, mais barato esse índice está, mais barato a bolsa estaria, né?
Então, assim, se você olhar, hoje a gente está com 7,7, que é abaixo da média de 10, a média histórica, o que demonstra que está bastante atrativo. Porém, a gente está nesse nível já há bastante tempo, né? Então, qual é a sensação que a gente tem? Que, poxa, você não tem nenhuma tendência de valorização ou algo que reverta isso, tá? Ou a gente acha que o que pode ser o sinal de reversão disso, né, um dos sinais importantes seria os Estados Unidos começarem a cortar a taxa de juros, né, o mundo entrar nessa dinâmica, e um outro, a gente aqui seguir, né, romper esse nível de taxa de juros de 10%, chegar a uma Selic de 9,25 também é um fator importante, tá? E outra medida seria o prêmio de risco, que seria o retorno potencial da bolsa sobre uma NTNB, e é um prêmio atrativo. Então dá para você dizer que em termos de retorno, a bolsa brasileira está atrativa. Só que em termos de risco, ela não passa essa mesma atratividade, né? O investidor ele fica olhando a oscilação ou o retorno nos últimos 12 meses ou no ano, ele fala assim: "Ah, aí tá caindo 4 ou 5, o que que impede de cair mais?" Realmente, não passa uma confiança, tá? Mas uma das coisas que a gente aprende é que se você tem incerteza em relação ao cenário, quanto mais incerto ele é, mais diversificado você deveria ter o seu portfólio. Então, ficar 100% no CDI normalmente não é adequado nesse nível de preço, tá? Então, hoje a gente acha que é arriscado ficar zerado em bolsa, por exemplo, tá? Bom, aí falando das estratégias, né? Dado tudo isso, tá? Primeiro a gente mostra aqui, né, o retorno histórico do Ibovespa, que é a linha vermelha, do CDI, que é a linha cinza, e do IMAB, que reflete as NTNBs, né, que são os títulos atrelados à inflação, né, pagam inflação mais juro real. Isso desde 2003. O que a gente percebe aqui? Que o IMAB é a melhor estratégia. As NTNBs tiveram um excelente resultado nesse período, tá? E aí, quando a gente olha aqui algumas métricas, né? Por exemplo, meses com retorno negativo. O CDI, nenhum mês com retorno negativo. Nunca tem mês, o CDI nunca dá negativo, né? No mês. O Ibovespa, 101 dos meses, de 240 meses, com retorno negativo. E o IMAB, 61 dos 240, né? Então, se você for se preocupar em não ter retornos negativos, você não poderia investir no IMAB. Mas isso não te levaria a ter uma boa estratégia de investimento no longo prazo. Você teria o conforto de não ter retorno negativo, mas por outro lado, você não teria um bom retorno no acumulado. Tá? Então, essa visão de retorno negativo no mês normalmente não é um bom parceiro na estratégia de investimentos. Cristiano, talvez Né? pegar um gancho aqui rapidamente também, sem querer atrapalhar a tua Não, dinâmica aqui, claro. para dizer que a gente tem dentro da fundação, né, quer dizer, pensando, tem dois planos, tal, mas não vou entrar no detalhe, mas no Multiflex, que talvez seja o principal plano aqui de interesse do pessoal que está aqui com a gente, o MF tem 3 perfis, como a gente já fala bastante e tal. O MF3, que eu acho que as pessoas talvez se lembrem, ele é praticamente NTNB, ou IMAB que você está dizendo. Então, é um perfil cuja alocação ela é majoritariamente, não é 100%, em NTNBs mais longas. Os outros dois perfis, aí o MF1 tem um pouco de NTNB, de IMAB, e chega a 5% da carteira dele, e o MF2, que é o perfil mais diversificado, que é o principal perfil que a gente tem, ele tem atualmente 30% em ativos indexados à inflação, isso que estão sujeitos ao que o Cristiano está descrevendo aqui, eventualmente com meses negativos, como vai ser o mês de abril, né, Cristiano? A gente já pode Possivelmente antecipar. será negativo. Né? É, Mas era o isso. ponto é que você tem uma estratégia para um horizonte de 20 ou mais anos, e você está olhando o retorno no mês. Então tem um descompasso boçal aqui de métricas. Né?
E tem uma outra questão também, que as pessoas têm o costume de olhar assim, a minha estratégia até a aposentadoria. Mas a sua vida não acaba quando você se aposenta. Você ainda vai viver mais 40 anos. Então, teoricamente, você teria que olhar quando a sua expectativa de vida, e não quando você se aposenta, né? Então, esse é um ponto. Então, outra coisa, olhar retorno, maior e menor retorno mensal. O CDI é entre 1,65 e 0,13. O Ibovespa entre 16 mais 17 e menos 30. O IMAB entre 7 mais 7 e menos 7. É isso mesmo, faz parte, né? E o retorno acumulado, olha só a diferença, né? O IMAB 1.191, o Ibovespa 628 e o CDI 673, tá? Então, assim, quanto mais entre nós aqui, se o governo não for tão responsável fiscalmente, mas for, assim, uma irresponsabilidade controlada, é ótimo para nós que investimos. Se a gente tivesse um Brasil com governo japonês, super responsável, a gente não teria juros tão altos e tão interessantes para se investir. O IMAB, sim, é um índice que representa os títulos emitidos pelo governo que são atrelados à inflação, tá? Eles eram chamados de NTNBs, mas com o objetivo de popularizá-los, hoje eles são chamados de IPCA+, né, no Tesouro Direto. É Tesouro IPCA+. Né? Tesouro IPCA+. Os mais tá? antigos falam NTNB como eu. A gente ainda fala em TNB, tá? Outra coisa, né? A importância das expectativas e cenário. Então, quando você olha horizontes de tempos maiores, por exemplo, até 60 meses, se você tiver uma carteira diversificada em renda fixa, em RFM e em IMAB, em 100% dessas janelas você tem retornos acima do CDI. Mas quando você olha janelas de tempo menores, nos últimos 20 anos, você pode ter janelas com retorno abaixo do CDI. Tá? Então, assim, só para mostrar que quanto mais longo o tempo que você olha, maior a chance de você ter uma estratégia vencedora. E se você ficar olhando muito no curto prazo, você corre o risco de ter uma medida que não te representa o potencial de sucesso da tua estratégia. Tá? E outra, se você ainda tem um horizonte de tempo de 20 anos, aí é outra coisa mais bizarra ainda, que você tem um horizonte de 20 anos olhando janelas de um mês. A chance disso dar errado é enorme. Tá? E aí a gente tenta mostrar também a importância do ciclo monetário. Tá? Lembra que eu disse que a gente está entrando num ciclo de corte de juros no mundo? O que a gente fez? A gente mediu uma estratégia de renda fixa, de risco de renda fixa, nos últimos ciclos de taxa de juros de corte aqui no Brasil. Essa linha aqui é a amostra histórico da taxa Selic. E essas áreas aqui são os momentos em que a Selic foi cortada. Tá? Em todas elas, a estratégia de ter risco de renda fixa rendeu entre 115 e 218 do CDI. Então, o que eu quero dizer? Ter risco de renda fixa compensou, mas não, né? Ainda ter risco de renda fixa nos momentos que a taxa de juros cai compensa muito mais, tá? Então, qual é a primeira lição? Olhar no curto prazo normalmente não é uma boa forma, não nos ajuda. Segundo ponto, o ciclo é importante. Tá? O ciclo monetário. Se a gente está entrando num ciclo de corte de juros, é importante que a gente considere isso na nossa estratégia. Tá? No ano passado, essa estratégia rendeu, de ter risco de renda fixa, rendeu 112 do CDI. Até agora, com essa reversão que a gente está vendo esse ano, está rendendo 101. Então, assim, até agora, ter risco de renda fixa ainda está meio que atrasado. Então, se for olhar, a renda fixa brasileira e a bolsa brasileira, os ativos brasileiros, eles ainda não estão se beneficiando do ciclo atual de corte de juros. Está ocorrendo uma defasagem ou um atraso na rentabilidade, na performance dos ativos brasileiros. Razões para isso, principal, Estados Unidos. Tá? O atraso americano é a principal razão para isso.
tá? Essa postergação de juros mais altos nos Estados Unidos. Agora, o que a gente percebe é que muitas vezes o investidor brasileiro, dado todo o sofrimento que já passou, ele tende a se retrair. Ele tende muitas vezes, a ficar mais cauteloso ainda, no momento que ele deveria aproveitar a oportunidade. Tá? Mas é a vida, faz parte. Né? Cristiano, deixa eu te Oi. pedir para voltar um pouquinho nesse ponto com relação a NTN-B e IMAB, né? Acho que Sim. ficou um ponto de dúvida aqui. O Paulo comenta, né? Pergunta aqui para gente: o IMAB são os títulos do governo? Sim, é o que eu comentei, né? São os títulos, são as NTN-Bs, que são emitidas pelo governo, são títulos atrelados à inflação, que tem um risco de crédito baixíssimo, porque é o risco do governo arcar com as suas obrigações, né, de pagar a dívida, que é baixo, é mais baixo do que uma empresa, por exemplo, uma empresa mais arriscada, porém, o preço desses ativos oscila muito no curto prazo, né, e eles remuneram IPCA mais taxa de juros real. Tá? Eu vou até aqui acelerar um pouco pelo tempo, mas o horizonte de tempo, né, também mostra que quando você olha em janelas de 60 meses, você costuma ter um retorno do IMAB5, que é uma versão de mais curto prazo, em 100% das janelas acima do CDI, com um retorno de 19%, 20% arredondando acima do CDI. Porém, quando você olha janelas menores, você pode ter retornos 60% dos retornos somente acima do CDI e 40% abaixo. Então, assim, para você coletar, né, para você se beneficiar do retorno dessas NTNBs, você precisa ter paciência, precisa ter tempo. Não pode olhar investindo, olhando no mês, ou 3 meses, ou 12 meses. É um horizonte de tempo maior. Tá? E quando a gente olha para a Bolsa também, o conceito é parecido. Então, se você olha ao longo dos últimos 20 anos, 15 anos, se você faz investimentos de um dia, em 55%, isso no Ibovespa, em 55% dos retornos, você tem retornos positivos e 45% dos retornos negativos. Porém, quando você faz investimentos de um ano, em janelas de um ano, você tem 64% dos retornos positivos. Em janelas de 5, 85%. Em janelas de 10, 100% dos retornos positivos. Então, assim, investir em bolsa também é uma estratégia de 5, 10 anos. Se ficar investindo para um horizonte de 2 ou 3 meses, não é adequado. E normalmente a história nos mostra que não faz sentido. Tá? E aí, só um comentário, como a vida é cruel, né? Porque a gente vive um dia de cada vez. Então, a gente passa metade dos dias perdendo dinheiro aí nessa estatística que você trouxe. Então, fica com aquela sensação de que, poxa, estou perdendo dinheiro, né? Mas o fato é que quando você se afasta um pouco e olha em períodos mais longos, né? Que aí a gente tem essa visão de que o longo prazo ele traz prêmios, né, Cristiano? E tem uma outra coisa que a gente percebe, é que a pandemia trouxe tem gerado uma série de mudanças no comportamento das pessoas. A gente vê um aumento da ansiedade das pessoas. E um foco, por exemplo, eu tenho um amigo que ele olha a posição dos seus investimentos todo dia. Ele tem um caderninho e numa agenda ele lá anota o saldo que ele tem todo dia. Aí eu falo para ele, meu caro, você nunca vai sair do CDI desse jeito. Se ficar olhando seu saldo todo dia, primeiro, que informação te passa disso, né? Zero, assim, ela não traz relevância, né? Se você olhar todo dia o saldo dos seus investimentos. Mas não adianta, ele segue assim e é o comportamento dele, né? Eu acho que assim, também tem uma coisa, você não pode ir contra a sua natureza. Se sua natureza é essa, então saiba que você vai ter que ficar no CDI. Se a taxa de juros cair, você vai ter rendimentos menores, mas estáveis, porque você olha o seu saldo todo dia. Ele está errado, ele está certo? Não existe certo ou errado. Não existe. Existe ele está pelo menos fiel ao seu estilo. A estatística nos mostra que olhar no dia a dia não é uma boa referência de investimentos. Mas se ele é assim,
e ele está com os investimentos ajustados a esse perfil, ele dorme tranquilo, né? Eu respeito muito isso, o seu estilo, sua tolerância, o seu perfil, tá? Isso é fundamental. E aí, o que a gente está vendo aqui de tendências globais, né, que a gente não pode esquecer, tá? Que acho que é legal a gente mostrar, né? Primeiro, esse estudo aqui é um estudo do Banco Central da Inglaterra, que é considerado o Banco Central, seria o avô dos bancos centrais, né? Seria a principal referência de banco central no mundo, com regime de metas de inflação, de taxa de juros sendo decidida em comitês, através de um comitê colegiado, de pessoas com conhecimento técnico, né, reputação ilibada, tudo. E que é o que a gente está vendo aqui no Brasil. A gente tem o nosso comitê, tem o Copom, o Banco Central dos Estados Unidos tem o FONC, que é o comitê do Federal Reserve. E o Banco Central da Inglaterra fez um estudo medindo qual seria o histórico de taxa de juros desde 1300, tá? E usou vários eventos, vários empréstimos que ocorreram entre reinados, príncipe com rei, vários eventos de empréstimo de taxa de juros ao longo do tempo, né? E mediu ali a taxa de juros anualizada. O que a gente percebe de 1300 até agora, até 2018? Uma queda, né? A taxa de juros, a média é em torno de 15% ao ano, caminhou para zero em 2018. Tá? Dá para a gente dizer que zero é algo razoável? Eu acho que não, acho que é demais. Mas que existe uma tendência de queda da taxa de juros centenária, existe. Dá para dizer que é milenar, porque aqui a gente tem 800 anos ainda, mas é centenário, né? E aí, quais são as Por razões linhas tortas, cabe dizer, aquele gráfico Por... mostra que as coisas não são lineares, né? Elas, às Não, vezes, tem alguns sustos aí no caminho. perfeito. Ótimo apontamento. Então, se a gente ficar olhando aqui nessa curva aqui, é o meu amigo, que fica olhando o sal todo dia, né? E a linha reta aqui é o cara que está olhando a tendência de longo prazo, né? Então, muito cuidado com a informação de baixíssima frequência, porque ela pode não te dar a verdadeira tendência, né? Enquanto que a tendência você consegue avaliar em prazos mais longos, né? E é ela que te dá a informação mais rica, né? Então isso aqui é perfeito para a gente ver, pô, estamos falando de 800 anos, imagine a relevância desse estudo, tá? E ele existe, tá? Tá na internet, não inventei aqui não, tem aqui a referência. Se vocês procurarem, tá lá, tá? E o próprio Banco Central da Inglaterra fez uma análise do porquê que isso acontece, tá? E quais são as razões para isso? Quais são as razões que levam a uma taxa de juros cada vez mais baixa? Primeiro, aumento da produtividade, aumento da longevidade e aumento da longevidade, tá? Então, quanto mais você tiver aumento da produtividade e quanto mais as pessoas viverem mais tempo, a tendência é que a taxa de juros caia, tá? Dá para dizer que isso vai continuar ocorrendo? Eu acredito que sim. O que aumenta a produtividade? Por exemplo, o uso da inteligência artificial é uma forma de você aumentar a produtividade, né? Você melhorar as cadeias de produção, logística, a capacidade de produção em escala e tudo mais, isso aumenta a produtividade. Bom, eu estou falando com uma empresa de engenharia, né? Os engenheiros sabem o que é aumento de produtividade, eles vivem isso dia a dia, né? E aumento da longevidade é algo que é fato, né? Assim, a gente está vendo cada vez mais o quanto que, não sei se vocês viram, tem um documentário na Netflix que é Como Viver Mais do que 100 anos, as zonas azuis, né? Que eles mostram o quanto que alguns países no mundo adotam práticas que aumentam a longevidade das pessoas com qualidade.
E já existe um país em que vive o efeito colateral disso, né? Que, se não me engano, é Singapura, que as pessoas estão vivendo muito mais e isso está gerando um desafio para o sistema, né? Então, assim, essas duas tendências, elas seguem ocorrendo. O que está ocorrendo agora é que a gente tem a história da pandemia, que é inflacionária, a gente tem os conflitos regionais que são inflacionários, e a gente tem algumas coisas de curto prazo ocorrendo que estão talvez pausando essa tendência, mas essas tendências elas vão continuar ocorrendo, né? Acredito eu, tá? Mas que eu não sou senhor da razão aqui, né? E uma outra coisa também que é importante mostrar é um estudo que mostra uma mensuração do tamanho do PIB, do percentual de participação do PIB desde o ano zero, tá? Desde o ano 1, na verdade. E a gente vê aqui, né, como algumas coisas que são curiosas, né? Você vê a história que a China vai crescer e vai ser a maior economia do mundo, na verdade isso não é novidade. Ela sempre foi a maior economia do mundo. Tá? Isso mudou nos últimos cento e poucos anos, mas a história sempre foi essa. Né? A Índia também tinha um papel relevante, tal. Então você vê como olhando, se você olhar só no curto prazo, você às vezes se assusta. Mas se você olhar numa dinâmica mais longa, você vê que o mundo ele tem a sua dinâmica, tem a sua história. Né? Então o que a gente deve ver aqui é uma nova composição global aqui em termos de participação das principais economias, tá? Talvez uma menor concentração dos Estados Unidos, tá? Então, isso que é legal mostrar. Lembrando que esse gráfico, essa tabela aqui, a escala não é linear, né? Que isso que também você vê, a 1900 é metade do gráfico, né? Sendo que ele é um ano desde do ano 1. Então acho que deve ser log essa escala aqui, né? Mas só para vocês verem como as coisas estão acontecendo e que a história da humanidade é bem mais complexa e extensa do que a gente pode imaginar. Tá? E é isso. Não sei se a Elaine pegou aqui a pergunta que apareceu no chat, Elaine. Não subiu para mim. Acho que depois que eu caí, não consegui, não está atualizando em tempo. O José Tadeu está rivalizando com o Paulo aqui, então legal as perguntas e a gente incentiva que todo mundo participe. O José Tadeu está falando assim, Cristiano, atualmente a percepção de inflação de um cidadão brasileiro, inclusive esse que você fala, que vai ao supermercado, não é compatível com os índices oficiais. Por quê? Bom, primeiro você tem a questão da inflação de alimentos, né? Então o supermercado ele sofre muito impacto da inflação de alimentos, né? O que a gente viu foi um aumento do preço dos alimentos, né, durante a pandemia, e a gente está vendo uma certa queda mais recente, mais, diria, o ano passado, só que não necessariamente isso se traduz em queda de preço para a gente aqui na física, né, quando a gente vai no supermercado. Muitas vezes essa queda não é repassada para o consumidor na ponta final, né? Então, esse é um ponto. Agora, a sensação que eu tenho é que o aumento dos preços dos alimentos foi até mais dramático lá fora do que aqui no Brasil. Afinal, o Brasil ele é um grande exportador de alimentos e a gente tem sofrido menos com essas descontinuidades, né? Com problema de safra, quebra de safra. Aqui no Brasil a gente até teve um impacto menor do El Niño do que se esperava. Então a gente tem até sofrido menos, tá? Então, eu diria isso. Agora, a inflação é algo muito complexo, porque tem para todos os lados, né? No próprio Estados Unidos, você tem dois índices lá, o CPI e o PCI. Os dois dão sinais diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem o IPCA, tem o IGPM, tem o INPC, né? Eu diria o seguinte, que a sensação que a gente tem é que a inflação está indo bem, está caindo, mas ela está próxima ali dos 4% ao ano, e uma inflação de 4% ao ano não é nada confortável, tá? Não é um nível de inflação de país desenvolvido.
Então, a sensação que a gente tem é que a gente pode sim ter um desafio relacionado à inflação e que nos leva cada vez mais a adotar estratégias de investimentos em ativos reais, tá? O que são ativos reais, tá? Não é o CDI, né? São ativos que te protegem em relação à inflação, como as NTNBs, como as ações, como os imóveis, tudo menos o CDI te protege contra a inflação, tá? E, Cristiano, talvez valha a pena falar das cestas de consumo, né? A gente fala do INPC e do IPCA como principais referências, mas elas muitas vezes se aplicam, quer dizer, é uma medida que o governo usa para medir a inflação que, vamos dizer, que atinge a maioria da população pelo poder de renda, mas se a gente pegar a classe média, eventualmente vai ter uma cesta de consumo que não está exatamente capturada nesses índices, né? Então, a gente que vai em restaurante, por exemplo, a gente Custos em percebe dólar, que o preços em dólar, que a gente tem preços em impacto maior. viagens, né, passagem É, aérea, sim, a sim. inflação que a gente tem na pele, né, que a gente sente no bolso, ela é diferente desses Ela é índices de diferente. mercado, né? Isso que nos leva, por exemplo, a, por exemplo, ter talvez um peso maior de investimentos atrelados a dólar, né, dado que você tem um peso maior de dólar, ter uma exposição maior em ações, ter maior exposição em NTNBs, tudo acaba te levando a diversificar o portfólio. Né? E tem uma pergunta aqui interessante do Rogério, que é com o crescimento da longevidade da população, a inflação dos planos de saúde é cada vez mais alta. Né? Isso é uma tendência, não? Sim, sim. Existe um índice, né, que se não me engano, chama IPCI 3i, que é um índice para terceira idade, que mostra a inflação só dos aposentados, o pessoal de idade mais avançada. Realmente, a inflação dos preços de saúde é algo preocupante, né? Porque o que você vê um exemplo aí clássico que a gente pode ver, que é o caso desses remédios para emagrecimento, né? Não vou falar o nome aqui, mas tem um remédio que custa R$ 1.000 por mês, né? E as empresas não estão, a empresa que vende esse remédio não está dando conta da demanda e já existe um concorrente que vende um produto como esse nos Estados Unidos que é o dobro do valor desse atual, tá? Então, se imagine, a medicina traz avanços, mas a um custo bastante desafiador, né? Cristiano, você passou batido aqui, o Paulo Sobreira fez um elogio ao gráfico, tá? Então eu não vou deixar É, de falar belo é, gráfico, a China já não é mais surpresa de nada, então tá é, elogiando o seu gráfico, é um não, gráfico bacana mesmo. não, e aqui eu coloco a fonte também, tudo tem fonte aqui. Então, mas isso só nos leva a pensar, porque assim, o que eu sinto é que o plano de saúde é um dos benefícios mais valorizados numa empresa, né? E o plano de aposentadoria vem em seguida, mas se for pensar de uma forma mais longo prazo, o plano de aposentadoria deveria ser o mais valorizado, porque ele é o que te traz mais segurança para o longo prazo. O plano de saúde te resolve um problema daquele momento, mas o plano de aposentadoria é a sua solução para décadas, né? Inclusive para o plano de saúde no longo prazo. Isso, exatamente, né? Então, esse é o nosso desafio, que é um bom desafio, né? Sem dúvida. E só fazer breve propaganda. A gente tem aqui vários canais na Bradesco Asset, tá? Instagram, YouTube, no LinkedIn. Lá vocês podem conferir uma série de materiais, de vídeos educativos. A gente gosta muito de falar disso porque, afinal, o maior acionista do Bradesco é uma fundação que foi criada para fornecer educação para a população mais humilde no Brasil inteiro. Então, para nós, a educação é algo muito importante. A gente fornece gratuitamente conteúdo sobre investimentos nas nossas redes, tá? Maravilha.
Muito boa a apresentação. Acho que a gente está dentro do horário ainda. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, a gente está aqui para atender os participantes, justamente nessa batalha de trazer conteúdo de qualidade. Cristiano, você foi na mosca. Eu acho que foi muito boa a sua apresentação, Obrigado. juntando um pouco as peças, né? O ciclo econômico e convenhamos, né? Os ciclos econômicos estão cada vez mais agudos e rápidos, intensos. A gente está vivendo muita volatilidade, eu acho que nos últimos anos, né, pandemia que o diga, e você trouxe, não só você falou do cenário econômico, mas também traçou estratégias de investimentos e muitas vezes até combatendo esses vieses, né, que as pessoas têm, que nós temos, né, de eventualmente comprar ou vender nas horas erradas, então seguir um pouco do instinto, e eu acho que, longa história curta, você já, a longa história ficou por sua conta aí nessa última hora e pouquinho. A diversificação parece ser uma saída sempre razoável, né, ou adequada para a gente fazer frente a ciclos que a gente não consegue antever muitas vezes, né? Ainda que a gente Sim, tenha expectativa de corte de juro, a gente não sabe quando, eventualmente pode ter risco de repique da inflação, então tem questões que às vezes escapam e são sempre os riscos, né, que a gente tem sim. que ponderar na construção das carteiras, né? Tem umas perguntas legais aqui. Eu vou tentar responder tentando linkar com a ordem aqui, né? O Ricardo Sofiati perguntou: fiquei na dúvida sobre a afirmação de que CDI e Selic não protegem da inflação. Quando a inflação sobe, o Banco Central não sobe a Selic também para conter a inflação? Boa pergunta. O que acontece? A taxa de juros Selic é uma taxa nominal, né? Ela é uma taxa que não tem, que ela não te dá nenhuma garantia, vamos dizer assim, em relação Uma à inflação. indexada, né? Ela não é indexada à inflação. E em alguns momentos ela pode ser até menor do que a inflação, né? Então, como aconteceu na pandemia, se tinha uma inflação ali na casa de 4 com uma taxa Selic de 2, né? Então, a taxa de juros Selic, ela é uma taxa de curto prazo e sim, ela tende a ser maior do que a inflação em prazos maiores, mas ela não te dá essa garantia, né? E por ser de prazo muito curto, ela não tende a te remunerar de forma significativa em janelas mais longas de tempo, tá? Só que a Selic ou CDI é a referência do investidor brasileiro, tá? O que a gente sabe é o seguinte: aqui no Brasil, a história de longo prazo do CDI é uma história impressionante, né? Então, ter investimentos que superaram o CDI ao longo do tempo não foi fácil, porque a taxa de juros no Brasil foi extremamente alta ao longo de muitos anos. Então, não dá para a gente pegar e sair massacrando o CDI, porque realmente ele é respeitável, tá? Mas a questão que eu coloco aqui é o seguinte: isso explica o passado e o futuro, né? O que o Brasil está fazendo? E o que a gente percebe aqui ao longo da história? Independente do governo, seja ele de esquerda ou seja ele de direita, existe uma tendência de se buscar um juro cada vez mais baixo, tá? E essa ficha caiu, tá? E o que os governos têm percebido? À medida que você adote políticas mais responsáveis, você consegue baixar essa taxa de juros de forma mais sustentável, vamos dizer assim. Então, o arcabouço fiscal é uma atitude de buscar taxas de juros mais baixas no futuro. A reforma da Previdência também é uma atitude nessa linha, né? Então, e por que os governos querem fazer isso? Quando eles praticam taxas de juros baixas, eles tendem a estimular a economia, e um país que tem uma economia que vai bem, esse governo ele consegue permanecer no poder, né? E um governo que faz um bom trabalho tende a continuar no poder. Aí vem a tese da reeleição. Eu sou contra a reeleição, outros são a favor. Isso aí é outro lado, a questão da política. A gente está falando aqui do mundo financeiro, tá? Então, o que eu quero dizer o mundo de taxas de juros altas e Selic, taxa Selic alta, não é algo que tende a permanecer, tá? Não é sustentável.
E os outros ativos têm prêmio também. Acho que o Isso, CDI é uma das opções, e eventualmente você pode ir para outros ativos que podem pagar mais. Então é uma questão exato, relativa também, né, Cristiano? Então pode ser exato, o exato. IMAB, você falou, bolsa, Sim, mercado de ativos de crédito, mercado imobiliário. exatamente. É, só que aí quando você olha, normalmente os investidores, eles tomam a decisão olhando no retrovisor. Ele pega assim, nos últimos 12 meses, o que rendeu mais? O CDI. Então eu vou botar tudo no CDI, né? Agora, se não é à toa que a gente faz uma analogia aqui, né? O retrovisor do carro é desse tamanho, né? E o para-brisa é 10 vezes maior. Então, se você toma a decisão olhando no retrovisor, você está olhando sobre uma lupa pequena. É melhor você olhar pelo para-brisa do carro, né? Olhando para frente, olhando perspectiva. Né? Mas a gente, naturalmente, por instinto, tende a olhar pelo retrovisor. Né? Tomar decisão olhando no retrovisor. Mas o E, ideal é olhar pelo para-brisa. Cristiano, a gente está chegando ao fim. Deixa eu aproveitar que a Denise fez um elogio. Excelente, parabéns pela apresentação, Cristiano. Obrigado. E o Sobreira trouxe uma pergunta específica sobre o desempenho de ações de bancos. Bancos, né? Como é que você enxerga isso para frente? Então, um dos grandes fatores que impactam os bancos é a inadimplência. Né? A gente viu um aumento da inadimplência, tanto nas empresas como nas pessoas físicas. E o que a gente está vendo é uma reversão, ou seja, uma redução dessa inadimplência nos dois casos, nas duas direções. Tá? Então, isso tende a trazer bons resultados para os bancos. Tá? Eu falo até em especial no caso do Bradesco. Tá? Dito isso, eu vou fazer o meu disclaimer de novo. Assim, acho que já indo para o final da apresentação, o disclaimer que eu fiz no início, acho que nem todo mundo estava, é que as opiniões que o Cristiano compartilhou aqui não necessariamente são as nossas opiniões, Isso. ainda que a gente compartilhe com muita concorde com muita coisa. E a gente não está fazendo recomendação de investimentos aqui. A gente convidou o Cristiano e a Bradesco Asset como um parceiro da fundação. Eles fazem um pedaço, a gestão de um pedaço do nosso portfólio, inclusive tem a ver com aquela parcela que eu comentei em algum momento sobre o IMAB. E, gente, acho que chegamos aí no limite do horário, numa véspera de feriado. Então, Cristiano, agradecer a você primeiro. Obrigado a Paula Lima, que está aqui com a gente também. Muito bacana tê-lo aqui. Acho que você contribuiu bastante para a nossa jornada do investidor, com temas que são fundamentais, desconstruindo alguns pensamentos e raciocínios. E agradecer a turma toda que está aqui com a gente até o final, numa véspera de feriado, né? Principalmente. Então, obrigado. Obrigado, Parabéns pela André. apresentação, viu, Cristiano? Sempre muito claro, muito didático aqui, contribuindo bastante para a Fundação, para os nossos participantes. É bastante proveitoso esse tempo com você aqui, ainda que na véspera do feriado. Imagina, é um prazer, Obrigada. Elaine e André. Obrigado pela oportunidade. E as perguntas foram excelentes, tá? Então, isso enriqueceu muito, porque foram feitas ao longo da apresentação e bem adequadas.